Bom dia, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma revolta curiosíssima que aconteceu no Brasil, no Segundo Reinado, que foi o quebra-quilos, Foi uma revolta popular. E o que foi essa revolta do quebra-quilos? Bom, foi o seguinte, foi uma insurgência popular contra os novos sistemas de pesos e medidas, Durante séculos, a humanidade sempre teve vários pesos e medidas, Na Idade Média havia vários pesos e medidas regionais. Um rei tentou fazer padronizar, que foi a famosa jarda, que é um comprimento do queixo do nariz até o polegar, mas todas elas restaram infrutíferas. E a humanidade, durante séculos, teve sempre seus pesos e medidas locais, regionais, e conviveu com isso, com problemas e com vantagens relacionadas a isso. Aí veio a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, no seu ânimo de revolucionário e ódio à tradição, ódio aos valores, aos costumes dos antepassados, resolveu inovar em tudo que seria possível. Então ela quis alterar o nome dos meses do ano, quis alterar a semana, em vez de 7 dias para 10 dias. E aí essa fúria revolucionária levou também à mudança nos sistemas de pesos e medidas. E aí se quis padronizar tudo num sistema supostamente racional, em escala decimal. E aí surgiu o famoso metro, que aí foi definido como a 10ª-milionésima parte do quarto do meridiano terrestre que passa por Paris. Ou seja, uma medida completamente arbitrária. Ora, polegada, palmo, jarda, passo, pé, são medidas mais intuitivas de se fazer, principalmente em lugares remotos, Então isso daí foi visto por muitos como uma coisa artificial, mas pegou. Depois foram feitas convenções internacionais que estabeleceram esses sistemas de peso e medida baseado no sistema francês, claro, que inovou. O metro ficou numa sala de exposição em Paris, tudo. Depois teve a mudança de cálculo do metro, mas havia uma barra chamada metro em Paris, que servia de modelo para todos os lugares copiarem e medir. Então era uma referência em relação ao tal metro de Paris que ficava num museu. E isso veio para o Brasil, O Brasil então tinha suas métricas regionais e tradicionais, como a braça, a légua, o feixe, o grão, a onça, o quintal. Alguns ainda ficaram, tradicionais contra o sistema metro. Por exemplo, o alqueire como medida diária, a arroba como medida de peso, ainda resiste a essa metrificação vinda da França. Em outros lugares ainda se usa a milha contra o quilômetro e tal. E aí então foram feitos estudos no Brasil. Aí se ressalta o estudo de José Joaquim de Dávila, que fez um grande estudo defendendo o método revolucionário francês, o sistema de medida baseado no método decimal, que queria padronizar tudo conforme eu falei. Aí a discussão vai e vem, até que então o Império do Brasil resolve decretar que em 1972, a partir de 1972, o Brasil ia adotar isso de forma obrigatória. E aí, então as pessoas começaram a adotar aqui e ali, porém no Nordeste, num vilarejo chamado numa cidade chamada Fagundes, em Campina Grande, um cidadão de nome João Carga d'Água, negociador de rapadura, se revoltou contra isso. Se revoltou contra isso, foi na feira, liderando umas pessoas, e começaram a quebrar todos os pesos e medidas. E ao invés das pessoas acharem esse protesto horroroso ou ruim, não, as pessoas gostaram. O protesto cresceu. As pessoas viram nesse gesto como uma coisa certa. Afinal, durante séculos, as populações estavam acostumadas com aquele sistema de peso e medida. Que história é essa que vai inventar uma coisa de baixo para cima, que vem lá da França? Uma coisa por decreto, mudar toda uma tradição? Outra razão das pessoas se revoltarem
foi que se cobrou imposto ou aluguel, ou melhor, aluguel referente às novas, então tinha que se comprar ou comprar novas balanças e novos métodos, né, novos instrumentos de medida, ou tinham que alugá-los. Olha, então as pessoas já estavam cansadas de pagar imposto, ninguém gosta de pagar imposto, desde que o mundo é mundo. E ainda ter que pagar aluguel ou comprar equipamentos novos, aí as pessoas ficaram revoltadas. É aumento de custo combinado com violação das tradições, o povo se revoltou, a revolta começou a crescer, avançou para todos os estados do Nordeste, quantos que até no Rio de Janeiro teve algum barulho, mas o movimento ficou concentrado no Nordeste, né? As pessoas revoltadas começaram a quebrar tudo, protestar, padres ficaram ao lado da população, liderando marcha contra os pesos e medidas, né? Gente acabou morrendo, infelizmente, nisso. A repressão foi brutal, e ao mesmo tempo que teve uma repressão brutal, um bispo, cujo nome esqueci, orientou inclusive seus padres a fazer pregação nas missas defendendo o novo sistema de medidas. E aí, graças à ponderação desses padres e à repressão brutal do Império, aí sufocaram a rebelião. Um dos modos de pena para quem se revoltasse contra os pesos e medidas era o chamado colete de couro. Então se amarrava, então, em vez de punir a pessoa com cadeia, pegava a pessoa lá, o revoltoso, punha um colete de couro, jogava água no colete de couro. Quando o colete ficava seco, aquilo lá comprimia, né, os órgãos internos, podendo causar sequelas, doenças. Acho que a tuberculose é uma coisa que é causada por isso, ou até mesmo levar à morte. Então o colete de couro era uma punição bem brutal. E aí então a revolta do quebra-quilos, uma revolta curiosíssima, popular, que se defendeu as tradições dos pesos e medidas. Qual a avaliação que se faz disso? Bom, quando se vê a análise de historiadores referente a pesos e medidas, cada um vai para fala uma coisa, mas normalmente tende a se ridicularizar com o povo ignorante, dizendo que teria que aceitar, porque é um método científico e tal. Eu vejo diferente, eu vejo como, tirando coisas que possam ser mais violentas, foi um protesto legítimo na defesa de tradições. Foi o que eu falei, durante séculos a humanidade se usou de pesos e medidas regionais e mais intuitivos, conforme eu falei. Até hoje televisão, monitor, né, se usa com polegada, que é muito mais intuitivo que centímetro para fazer medição. Palmo também é muito mais. Uma pessoa que não dispõe de metro e queira fazer algum tipo de cálculo, ela vai usar um palmo, vai usar a jarda, vai usar a braça, não vai ter como ele imaginar como é que é o metro. Então, fica sendo sempre muito mais intuitivo pesos e medidas relacionados ao próprio corpo do ser humano, fica muito mais claro. Eu me lembro até do meu pai vendo uma compra de uma televisão quando eu era criança, ele pegando o próprio polegar para fazer a medida. Então são coisas intuitivas. Às vezes a gente quer fazer cálculo de medida para encaixar um móvel, não tem 1 metro, a gente usa o nosso próprio palmo. Então é uma coisa instintiva do ser humano usar o nosso corpo, mão, braço, cotovelo, seja lá o que for, para fazer as medidas, né? E o metro vem como uma coisa meio artificial, meio abstrata, revolucionária, de querer romper com essa tradição e com essas coisas que surgiram naturalmente na sociedade. Então eu vejo essa revolta de quebra-quilos não como uma coisa de ignorante, mas como uma coisa de pessoas que estavam defendendo suas tradições. Aí poderiam dar o contra-argumento que é um mundo moderno, exige ciência, exigiriam uma padronização. Tudo bem, reconheço que o argumento é muito forte, que é justamente o argumento usado por Joaquim Dávila aqui no Brasil, mas poderiam ter usado um sistema de convenção mais próximo do tradicional, de alguma coisa referente ao corpo humano, né? Então é uma discussão que não se vê, né? Você não vê a gente dizendo contra o sistema métrico, mas é uma discussão que está longe de ser boba, é uma discussão que envolve tradição, é uma questão que envolve
é elementos da realidade, é uma luta entre elementos da realidade, coisa de abstração, de mente de revolucionários, né? Bom, não deixa de ser, por todo ponto de vista, a revolta do quebra-quilo e a liderada por João Cargadalho como sendo muito interessante. Bom, ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.